Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vozes da Unicid, podcast que cuida e informa, na verdade, todo o processo universitário da Universidade da Cidade de São Paulo. Sou o professor Cleiton Cunha, sou apresentador da primeira temporada e hoje pode perceber que a gente está em um novo cenário. Nós estamos na LAPEF, que é o Laboratório de Pesquisa de Educação Física, né, para conversar com o professor Roberto Jimenez, que é coordenador tanto do bacharelado quanto da licenciatura do curso de Educação Física aqui da Universidade da Cidade de São Paulo. Roberto, obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Bem-vindo. E a gente vai... Vamos bater um papo aqui, Roberto, porque eu falo em Educação Física, falo que eu sou um profissional de Educação Física frustrado, que eu não fiz Educação Física, mas eu adoro essa área, então a gente vai bater um papo aqui legal. Roberto, para começar, quem é o Roberto Jimenez? Como ele está? Como ele parou aqui na universidade? Há quanto tempo você está aqui? O que você já fez aqui para a gente chegar nesse nosso ambiente construído para o curso de Educação Física sob sua coordenação? Bom, eu fiz Educação Física, era um estudante da Zona Leste, aqui próximo da região, criado no bairro Tatuapé. Eu estudei na USP, fiz bacharelado em Educação Física, fiz licenciatura também lá. E por indicação de um professor que eu tive lá, eu vim parar aqui. Uau! O meu professor, na época, ele assessorava o coordenador do curso daqui que estava sendo criado. O curso foi criado em 96, aí ele teve aprovação em 97 e começou em 98. E eu dei aula para a primeira turma, no terceiro ano do curso eu dei aula. Então eu entrei aqui no ano de 99 e eu assumi a primeira turma e comecei a trabalhar aqui com educação física adaptada. Hoje a gente não chama mais adaptada, hoje a gente trabalha com o conceito de inclusiva, mas era uma educação física voltada para as pessoas com deficiência. Que tinha a ver na época com eu tinha estudado no mestrado, eu estava fazendo mestrado. Na época as universidades contratavam professores que estavam fazendo mestrado, eu comecei aqui como auxiliar de ensino. Legal. Não tinha nem essa categoria, hoje não tem, né? Até chegar a titular era uma carreira enorme. Então assim, eu comecei como auxiliar de ensino e estou há 26 anos aqui. 26 anos aqui. Como professor há 26 e como coordenador do curso de Educação Física eu estou há 17. 17 anos coordenando o curso de Educação Física, ou seja, toda essa estrutura e tudo que acontece aqui nos últimos 17 anos tem o dedo do Roberto ali. Meu e dos professores. Porque a gente faz uma gestão colegiada, tento, porque não sou nada sem os professores. Ninguém. Então, a gente trabalha numa perspectiva de empoderar, acredito que o grupo participa, tudo é opinado, esse laboratório desenho foi feito consultando os professores, os espaços, qualquer compra, qualquer material, qualquer aquisição, esse equipamento tem uma concepção diferente, por exemplo, ele foi consultado, os professores participaram do desenho, então não é equipamento de musculação comum, é um equipamento que serve para estudo, para situações de aula, então a gente não pode reproduzir o que a academia traz aqui. É um desenvolvimento quase personalizado, digamos assim. Pensando no curso. Então, então é o Roberto e os professores. Claro. Né? Talvez o meu papel seja dar voz a eles e ouvi-los e conduzir esse processo. E essa troca é super importante, né, professor? Porque a gente precisa trocar, a gente sozinho realmente a gente não vai fazer nada, e a equipe que a gente tem aqui é uma equipe totalmente capacitada. Exato. Eu acho que, nós temos centenas, milhares de alunos que precisam, obviamente, de várias visões. Uma só visão realmente não faz esse trabalho que você faz aqui muito bem e há tanto tempo. Né? E, além disso, tem que lembrar que o professor Roberto também ele coordena cursos de pós-graduação aqui na universidade. Isso. Certo? Coordeno atualmente o curso de Lato Sensu, Transtorno do Espectro do Autismo, que tem um vínculo com o que eu estudo. E eu coordeno o programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado em educação, acadêmico, estrito senso acadêmico e educação. Ou seja, como é que você consegue, cara? Trabalhando, né, cara? A gente tem que fazer, se eu não gostasse, eu podia estar em outra função. É verdade. Então, a gente tem que se envolver, se engajar no que a gente gosta. Senão... Tem que ter disciplina, tem que ter organização, né? Às vezes tem muito prato balançando ao mesmo tempo, tem que equilibrar um aqui, o outro ali. Aí vem que esse prato também devagar, vai lá, balança o prato. Então é isso. É isso que tem que fazer. Perfeito. Roberto, bom, educação física. Como eu disse para você, eu sou um cara um tanto quanto frustrado por não ter cursado educação física. Eu tenho um histórico de atleta, mas não é aquele outro histórico, é o histórico de atleta, né? Embora hoje não pareça, eu sei. E, cara,
eu sempre olho não só para o esporte, mas para a atividade física com um olhar um pouco diferente, no sentido de, cara, eu gosto, embora realmente não pareça hoje. Mas a gente tem o curso de bacharelado e de licenciatura. Qual a diferença entre eles? O curso de bacharelado, ele forma o profissional de educação física para atuar num contexto não escolar. Legal. Então, se tiver intenção de fazer bacharelado para atuar em clínicas, em clubes, como personal trainer, em um projeto numa comunidade, um projeto social, uma ONG, é o bacharelado. A licenciatura, em contrapartida, ela é para formar profissionais na escola, que é um segmento muito importante, né? O curricular, ele prega muito na educação física, a empregabilidade do nosso curso aqui é muito grande, a gente coloca muito bem em concurso público, né? E tanto a empregabilidade também do nosso estudante em instituições privadas de ensino, eles procuram a gente, então é um outro segmento importante. Então os dois campos são muito importantes para a gente considera esses dois muito valiosos. Sim. E trata na formação com muito carinho nesse processo. Ou seja, o bacharel ele tem uma atuação mais profissional, digamos assim, embora o licenciado também, né? Porém, a licenciatura mais para uma parte mais acadêmica ou de ensino mesmo. O bacharel forma profissionais para o contexto não escolar. Okay. E a licenciatura profissionais para a escola. Para ser professor, ensino, educação infantil, se for o caso, algumas escolas contratam, mas fundamentalmente, Fundamental 1, 2, ensino médio. Tá. Bom, quer dizer, então existe uma diferença, porém o cuidado obviamente é o mesmo. Mas existe essa diferença de atuação. Isso. E por falar em atuação, hoje, 2025, quando a gente olha para a educação física, que tudo que acontece no mundo do esporte, nas redes sociais, tudo que a gente vê, todo mundo quer dar dica, quer fazer um monte de coisa. Você vai no Instagram, no TikTok, você tem um monte de gente, olha, faça o exercício assim, assim, assado e tudo bem. Quando você tem a formação, é passível de você escutar, mas a gente sabe também que não é sempre assim que acontece. Levando em consideração tudo isso, Roberto, como é que está o mercado de trabalho para profissionais da área? Quais são as oportunidades que podem aparecer para esses profissionais ou possíveis especializações? Algo que a educação física abre as portas do mercado para os alunos. É um mercado bom. Esse mercado tem aumentado a média de remuneração desse profissional. Ótimo. A gente tem uma perspectiva de 5 grandes áreas que devem representar o impulsionamento da educação física nos próximos anos. Primeiro, assim, movimento das pessoas para o interior. Deve haver muitas vagas no interior, porque qualquer movimento que eu tenho na agroindústria deve ter mais condomínios, mais clubes, mais escolas, e isso deve levar uma migração de pessoas para lá e tem campo de atuação para professor de educação física. Já está acontecendo. Tem outros segmentos, muitas prefeituras estão adotando aquelas praças com academias ao ar livre. Sim. E que tem contratado profissionais de educação física. Então, esse é um segmento importante que tem a ver indiretamente com a área. Legal. Tem um segmento da educação, né? Não tem o Prêmio Nobel de 2004, vai mostrar isso, 2005 também tem essa influência, que não tem investimento maior que você faça no mundo do que o investimento mais adequado em educação. É o que mais retorna. Se você investir hoje em dólar, se você investir hoje na Bolsa de Valores, qualquer que seja o investimento melhor, é o investimento que você vai recuperar melhor, é o investimento em educação. Melhor retorno é o retorno na educação. Tem uma necessidade, do seu ponto de vista de educação, imediata. Certo. Porque você tem as pessoas, os responsáveis pelas crianças e jovens, estão trabalhando cada vez mais. Então tem uma necessidade assim, de onde eu vou deixar os meus filhos. Sim. Né? E não tem lugar melhor. Ele tem a opção A, deixar a criança na escola, B, deixar a criança na rua adotada pelo crime, ou C, deixar cuidada por uma avó, por uma tia, comendo bolacha com gordura trans e jogando videogame. Melhor opção é a escola. E a escola deve representar uma pressão muito grande no que diz respeito a ampliar o mercado de trabalho no contexto escolar. Perfeito. Não só no campo curricular, como extracurricular. Há uma tendência nacional de que as crianças passem cada vez mais tempo na escola. Sim. E a gente precisa de projetos para elas. Então, segmento de educação. Terceiro segmento, saúde. Né? E para cada real que você investe em prevenção, são 2 que se economiza em correção.
Esse é outro dado mostrado. Não é à toa que os planos de saúde estão colocando unidades para atendimento para as pessoas poderem fazer ginástica, atividade de condicionamento físico. Prevenir é muito melhor que remediar. Prevenir é melhor que remediar. Então, o profissional de educação física ele tem um campo de atuação muito grande na prevenção. Sim. Né? Seja em UBS, seja em programas do governo, como propriamente em academias, em clubes. Muita gente procura atividade não com apelo estético, mas com apelo de saúde. Né? Visando prevenir para envelhecer melhor, até porque a população está envelhecendo. Né? Se eu fosse dar uma dica profissional de educação física hoje, eu estudaria mais Parkinson e eu estudaria mais Alzheimer, porque nós estamos envelhecendo e a prevalência de problemas dessa natureza, não são problemas, são desafios com os quais a gente tem que lidar, ela deve se tornar maior. Então, esse é um outro campo. Um quarto campo, turismo, lazer, esse outro campo aí que o Brasil é o 34º país só do mundo em turismo. Mas o Brasil poderia explorar mais. E tem muitos profissionais de educação física atuando no campo do turismo e lazer. Tem gente que trabalhando com esporte radical, com caminhadas ao ar livre, gente trabalhando com night bikers, que são aquele grupo que pessoas que estão fazendo desafios de descer rapel em ambiente urbano, em viaduto, em ponte. Ponte Sumaré então, tem muito campo de atuação, inclusive a se explorar, que vai para além do hotel, fazenda convencional, que muita gente da educação física trabalha também. Sim. Mas é um campo também importante a considerar. E o terceiro campo é o terceiro setor. Sim. Tem muita gente, e o terceiro setor ele vai atuar onde? Onde o primeiro setor não dá conta e o segundo setor não tem interesse ou não vê viabilidade econômica. É onde o terceiro setor, e fundamentalmente onde? Atividades vinculadas à saúde, cultura, lazer e esporte. E educação. E é onde ele tem uma plena inserção desse profissional de educação física. Tem muita gente da educação física hoje atuando no terceiro setor. A média do Brasil de empregabilidade no terceiro setor gira em torno de 8 a 10% das pessoas. O dos profissionais de educação física é de 20 a 22%, ou seja, é um público que tem procurado esse campo do terceiro setor como uma atividade profissional. E hoje você tem um crescimento também das próprias instituições do terceiro setor. Elas estão aparecendo e estão cada vez mais dando valor para esse papel, né? Porque você acaba mexendo, a grosso modo, mas com o cidadão e com a cidadã como um todo. Você tem, Cleiton, uma coisa interessante, vocês estão os leis de incentivo. Você tem duas que tocam diretamente a educação física. A lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, que concede financiamento não é só para artista, para peça de teatro, mas para projetos vinculados à cultura, para capoeira, dança, tal, que a educação física tem uma relação direta, e a lei de incentivo ao esporte propriamente, que trabalha com esporte de participação, esporte, inclusão social e o alto rendimento. Então, eu acho que o esporte educacional, né? Então, você tem essas frentes onde ele pode atuar. Então, quer dizer, o campo é vasto. Vasto. E pelo que você disse, tem que ser explorado, né? Por isso que a gente tem que formar um profissional generalista, com visão desses campos. A gente procura aqui na nossa formação não dar uma formação moldada ao mercado, mas sim que ele aprenda aqui a formar mercado. A criar mercado. Explorar, empreender. Aquela coisa. Bom, quer dizer, agora, imagina que nós estamos batendo papo aqui a respeito do Roberto como profissional de educação física há tantos anos. Roberto, tem alguma passagem interessante que aconteceu com você, seja no ambiente universitário, seja fora daqui, como profissional de educação física, que você acha interessante a gente conhecer, no sentido de, cara, algo curioso, ou um resultado muito legal, ou algo que aconteceu que você teve um desafio muito grande como profissional de educação física, seja professor, coordenador ou o próprio mercado? Se eu fosse contar aqui algumas, serão várias assim, situações inusitadas. Tem uma situação que eu vivi, eu trabalhava numa instituição voltada especificamente para crianças e jovens com síndrome de Down. Eu vim estudar mestrado, doutorado, no mestrado especificamente estudei a síndrome de Down, né? E eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer com um estudante novo. Estava lá comigo, ele era não verbal. Certo. Na época a gente nem usava essa expressão, se usava uma classificação, inclusive, de grau de comprometimento leve, moderado, severo e profundo. Okay. Ele tinha um grau de comprometimento, na ocasião, severo, e ele gostava da educação física. Só que, assim, a gente tinha um problema porque ele agredia os colegas, né? Os colegas colocavam obstáculos para ele participar das atividades, e eu fui testando
como professor, e a gente vai atuando muito em tentativa e erro, porque o professor, essencialmente, ele também tem uma função de gestão. Sim, com certeza. A gente faz a gestão de uma sala de aula, a gente faz uma gestão de uma turma. E eu fui tateando ali para aquela situação. E depois de muitos anos, né, eu fui testando, eu fui identificar na literatura o que eu tinha feito, e eu não conhecia nada sobre aquilo, a literatura já validava. E depois eu fui construindo uma metodologia de como lidar, trago essas situações para a aula, eu procuro trabalhar na aula um pouco mais de uma maneira interativa, trazendo casos para os estudantes, e a gente faz isso. Mas tem essa passagem, e que foi uma dificuldade muito grande, depois eu comecei, aprendi, né, com o estudante uma série de ações, e a gente desenvolveu uma relação de amizade. Foi difícil no começo, era uma catástrofe a minha aula, desanimava, tudo, mas foi bem sucedido. Né? Se eu fosse contar passagens mal sucedidas aqui, eu ia falar que não deram certo. Mas é uma passagem boa. Não, mas poxa, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a sua paixão, além da educação física, é com o pessoal com algum tipo de deficiência, dificuldades e esse tipo de coisa. Eu estou analisando a minha trajetória, eu trabalhei com idosos, eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, visual. A gente teve um projeto aqui na universidade, aqui na universidade tinha o Centro Acadêmico de Apoio ao Deficiente, né, porque não se usava pessoa com deficiência, era deficiente, era o CAAD, e tinha um projeto de intervenção com cegos aqui. A gente montou um time de goalball, participou de competição, eu coordenava esse projeto. Então, assim, eu tive uma experiência de passar por diferentes grupos, com surdos um tempo, passei e mais recentemente com pesquisa e intervenção com pessoas com transtorno do espectro do autismo, que não é uma deficiência para a Organização Mundial de Saúde, mas para fins de legislação brasileira tem status de uma deficiência, o que assegura direito à educação, à escola de uma maneira geral. E inclusive recentemente nós tivemos um mês de conscientização do transtorno do espectro do autismo, né? Que teve uma campanha aqui na universidade que foi bem legal. Sempre cobre. A Unicid, em especial, sempre teve uma preocupação muito grande com populações com deficiência. Né? Para além da questão da legislação. Então, para além de existir um núcleo, que é uma... não, a gente fez parte da cultura institucional essa preocupação pelo entendimento, pelas possibilidades de intervenção que esse grupo... Hoje nós temos aqui os nossos intérpretes de Libras, nós temos os prédios totalmente adaptados às pessoas com deficiência, nós temos alunos com autismo que são absorvidos e também tratados do jeito que deve ser tratado, para poder realmente desenvolver esse lado educacional que você pode ter uma limitação, mas essa limitação não é uma limitação completa e você precisa ter acesso. E isso para mim é de suma importância, e aqui na universidade a gente vê muitas pessoas com essas características que estão aqui conosco, trabalhando, estudando e se formando, que é muito importante, né, Roberto? Agora, e o curso de educação física, seja ele bacharelado, seja ele licenciatura, hoje a gente está aqui dentro do Laboratório de Pesquisa de Educação Física, que é um espaço específico para o curso, né? Mas se você for pensar, você está aqui desde o início, praticamente desde o início do curso de Educação Física na universidade. Quais são os grandes diferenciais que a gente tem? O que o aluno ele chega e tem aqui quando ele chega para estudar? Como ele sai daqui, ou como a gente espera que ele saia daqui? Né? Quais são as grandes... O que acontece aqui que faz esse curso ser tão especial e ser reconhecido com nota máxima do Ministério da Educação? Né? O que a gente faz aqui, Roberto? Então, cara, olha, se eu fosse o que o aluno procura e que ele chega no primeiro momento, ele vai olhar instalações. E a gente tem um clube à disposição. A gente tem uma parceria, a gente adotou um clube, e esse clube tem quadra, tem piscina, tem sala de ginástica. Aqui a gente é o único curso de graduação da Grande São Paulo que tem um laboratório específico da educação física. Porque os outros cursos vão dizer, tem laboratório lá também, mas isso é da universidade. Sim. Aqui tem um laboratório que tem um espaço destinado para a educação física, onde se faz pesquisa, o aluno tem a possibilidade de conhecer, se familiarizar com a produção de conhecimento, porque um aluno tem que sair formado para produzir conhecimento, e não para só conhecer. Né? Agora, isso são elementos, mas isso dá para copiar. Sem dúvida. O que não dá para copiar, que a gente tem aqui, é um corpo docente que é de primeira linha.
É muito difícil você ter, por isso a gente tem que tratar esse corpo docente com muito carinho. É um corpo docente envolvido, é um corpo docente qualificado. Do corpo docente que eu tenho, 1/3 se formou aqui. Então isso significa que a gente acredita em quem a gente forma. Né? Alguns fizeram mestrado e doutorado aqui. Alguns fizeram especialização aqui. Alguns fizeram graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado aqui. Então a gente acredita em quem a gente forma. E se a gente não acreditar em quem a gente forma, exato, né, o que acontece? Quer dizer, é um curso feito pensando no público da Unicid. E outra coisa, a gente como curso, a gente tem um projeto a ser seguido e eu faço uma liderança, mas a execução, esse grupo de professores que planeja junto, tece com muito carinho, se conhecem no olhar. Então, sabe, precisamos adaptar isso, precisamos ajustar. A gente não tem medo de errar, a gente ousa, em todo momento a gente modifica, coloca o plano para ser revisto. Então, isso tem repercutido no nosso estudante. O nosso estudante compra a nossa ideia, vem com a gente, né? Isso é um diferencial. Quando eu peguei a coordenação do curso há 17 anos, eu achava, pô, não tinha meio que um complexo de inferioridade. Falava, pô, a gente é o patinho feio da saúde. A gente na escola também não é bem. Hoje o nosso aluno tem uma autoestima muito boa. Ele questiona se a universidade, não faltou tal espaço. Ele reivindica, mas ele reconhece que o curso tem espaço, tem uma respeitabilidade e ele se considera um agente importante desse processo, até porque a gente o trata dessa forma. Não à toa, a gente tem o curso de Educação Física tem nota máxima na avaliação, né? Quer dizer, a gente procura fazer. Quer dizer, não é à toa. O ENAD é muito bom, o nosso ENAD é muito bom também. Não é à toa que isso acontece. Bom, esse espaço aqui, então, é onde o curso de Educação Física faz determinadas pesquisas, certo? Pesquisas e aulas práticas. Então, o que rola aqui, normalmente? Cara, eles têm algumas vivências até de... aqui se estuda, e aí outros professores que eu coordeno o curso, mas não o laboratório. Sim. Outros professores podem falar até com mais propriedade. Mas aqui se investiga os impactos que as diferentes modalidades de exercício têm na saúde. Se vê, compara tipos de exercício com o gasto energético que ele promove, que impacto ele tem no emagrecimento. Será que se... compara, por exemplo, a eletroestimulação. Se eu fizer exercício com um equipamento X ou equipamento Y, que retorno tem para mim? Então aqui a gente tem parcerias com empresas que trazem equipamentos para cá para a gente poder testar, enquanto a partir do nosso aluno pode se familiarizar com o que tem de mais novo. Isso é importante. Então aqui ele não vem só para fazer aula, ele tem possibilidade de colocar em prática, aprender o que é feito, o que tem de mais novo no mercado, porque são professores absolutamente antenados e que estudam o assunto. Então isso é importante para a gente. E também tem a oportunidade de não só absorver o conhecimento, mas também como gerar conhecimento através de todas essas pesquisas que são feitas. Quer dizer, se a gente for parar para pensar, você tem todo o processo de ensino e aprendizagem adotado. Os alunos fazem isso, é quase que uma cultura. Muitos estudantes fazem iniciação científica. Que é ótimo. E é interessante que a empregabilidade dentro dos estudantes que fazem iniciação científica é muito grande. E bons cargos, vão assumir cargos de liderança, porque quando eles vão para os espaços para atuar no mercado, eles são caras que pensam para lá, fora da casinha. Fora da caixa. Eles estão pensando para além da caixinha fechada. Então, isso é muito importante. Então, eu falo que assim, a iniciação científica, por exemplo, ela é uma magia que ela é interessante. Quem procura já é um aluno diferenciado e ela maximiza esse cara. Sim. O potencial que ele tem, ela dá voz a ele, ela faz aflorar coisas mais importantes, que são importantes para a área, para a profissão, para o futuro desse cara. Quer dizer, a iniciação científica é o plus. Mas a gente quer que cada vez mais faça parte da cultura. Sim, isso tem feito. É um dos papéis de gerar o conhecimento também. Todo semestre a gente tem um projeto integrado. Cada semestre tem um projeto e ele tem possibilidade em cada semestre tem um desafio diferente que ele tem que dar conta. Então ele em todo momento está tendo que pesquisar para resolver o problema. Que legal. E o clube fica pronto quando? O clube ele está pronto. Ele está em processo de reforma. Nós estamos reformando o telhado agora nesse momento, o telhado da quadra. Mas ele é um clube já plenamente utilizável, é um clube de 100 anos. Esse clube foi reformado
Ele é adotado por uma comunidade muito antiga, é um grupo que é muito parceiro, então é um clube que tem 100 anos e ele está a serviço da Unicid. A serviço da Unicid, quer dizer, o projeto de educação física ele sai, digamos assim, dos muros da universidade e dá sua contribuição na comunidade também. Isso. Quer dizer, é completo então, né, Roberto? Agora, cara, para a gente poder encerrar essa aula que eu tive a respeito do curso, né, eu realmente, embora a gente se veja aqui direto, a gente quase não falou sobre isso. E, primeira coisa, gente, faça iniciação científica, cara. Independente da sua formação. É de suma importância, é um plus. Olha só o que o professor Roberto faz com o pessoal da educação física. Roberto, ser profissional de educação física, se a gente for resumir em uma frase, em poucas palavras, para o Roberto Gimenez, o que significa? Desafio. E se a gente parar de se desafiar, a gente morre. O sistema cai para necrofilia. Então, ser movido a desafio, eu acho que o profissional de educação física é um cara movido a desafio. Vai desafiar. Ele tem desafios na escola, porque ele tem que mostrar para a escola que movimento humano é importante. Sim. A escola é uma tendência, é uma instituição que tende ao silenciamento. A instituição escolar, ela adota a ideia de que a criança quietinha é melhor. E quando, na verdade, a gente está quebrando barreiras e paradigmas e mostrando que as escolas que tiram mais de sala de aula são as escolas que as crianças mais aprendem. Hoje, os modelos de escolas americanas, escolas inglesas, são escolas ativas. Sim. Que as crianças estão fazendo. Então, esse é um ponto importante. Desafio nesse sentido. Desafio de mostrar que prevenir é melhor que remediar. Certo. Então, nós temos um desafio social aí. E desafio, aí particularmente, de lidar com aquele grupo que tem dificuldade. Sim. E isso sempre me motivou, porque eu sou levado a estudar, a entender, porque não tem forma pronta. Aliás, nenhum profissional tem, né? Exato. Ele tem que ser instigado a tentar resolver um problema. Então, é nesse sentido que eu coloco a expressão desafio. Que legal, Roberto. Porra. Cara, obrigado por receber a gente aqui na LAPEF. Eu quero combinar com você que a gente vai voltar aqui para falar só do laboratório. Sim, só tudo que acontece aqui. Tem professores que vão falar com muita propriedade sobre isso. A gente vai voltar, então, para a gente conhecer mais a fundo as atividades que acontecem aqui. Quando a gente puder ver o clube também. Vamos ver esse curso funcionando. Vamos fazer. Que ele é um dos comprar grandes... uma aula, conversar com os professores. Perfeito. Que é um dos grandes espelhos da universidade. Roberto, obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela aula. Pela aula mesmo. E, gente, a gente se vê no próximo Vozes da Unicid. Fique esperto, a cada 15 dias um novo episódio para você. Roberto, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado a atenção. Tchau, galera. Valeu.